No dia 4 de julho de 1946, 200.000 pessoas se reuniram em uma colina perto da cidade de Gdansk, na Polônia. Diante delas, uma fileira de forcas havia sido instalada. Um por um, 11 prisioneiros amarrados foram enforcados na parte traseira de caminhões militares americanos. Quando o sinal foi dado, os caminhões avançaram, deixando os criminosos de guerra caírem para a morte. Entre os executados estavam o comandante do campo de concentração de Stutthof, Johann Pauls, e 10 de seus oficiais leais, incluindo 5 mulheres, todas com menos de 25 anos de idade. O que fez essas jovens cometerem alguns dos atos mais cruéis conhecidos pela humanidade? Qual foi exatamente o apelo que encontraram em trabalhar como agentes da morte em um campo de concentração nazista? E como as forças aliadas conseguiram caçá-las e levá-las à justiça? Bem-vindos ao The Marshall Memoirs. As Marchas da Morte no campo de concentração de Stutthof. Com 100.000 prisioneiros no total, o campo de concentração de Stutthof foi um dos locais de horror mais importantes na Alemanha nazista. Sua história está entrelaçada com a expansão da Alemanha nazista para a Europa Oriental e o sonho de Hitler de um Lebensraum maior, ou espaço vital, para os alemães étnicos viverem. Isso significava que eslavos, judeus e ciganos romani precisavam desaparecer desses lugares. A história de Stutthof é pouco conhecida no mundo ocidental, principalmente porque foi um dos campos libertados pelo Exército Vermelho. No entanto, foi um dos principais campos na Polônia ocupada. Não está claro quando começou a operar, mas há documentos de prisioneiros levados para Stutthof não muito tempo após a invasão da Polônia em setembro de 1939. Originalmente, os alemães o estabeleceram imediatamente após a invasão como um campo de internamento a cerca de 32 quilômetros a leste de Danzig, ou a atual Gdansk. Erguido em uma área arborizada, seu propósito era abrigar principalmente poloneses não-judeus considerados politicamente suspeitos. A jurisdição do campo ficou sob o controle do chefe de polícia alemão em Danzig, na chamada Prússia Ocidental. Stutthof se destacava da maioria dos locais de encarceramento e aniquilação nazista devido à sua proximidade com tantos corpos d'água. A oeste fluía o rio Vístula, a leste estava a Baía da Vístula e, ao norte, a Baía de Danzig e o Mar Báltico. Isso era muito conveniente, pois durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros eram trazidos e evacuados de Stutthof por mar. Ele se assemelhava a campos de concentração como Dachau e Sachsenhausen, na proximidade de um grande centro urbano, já que Danzig tinha mais de 400.000 habitantes, em sua maioria alemães. Os nazistas perderam pouco tempo para introduzir o terror na operação de Stutthof. Em outubro e novembro de 1939, oficiais da SS forçaram prisioneiros políticos poloneses a participar do assassinato de pacientes mentais. Esses prisioneiros foram forçados a cavar valas comuns em uma floresta perto da cidade de Neustadt, na Prússia Ocidental, para cerca de 3.500 pacientes, todos cidadãos alemães, que haviam sido transportados de hospitais psiquiátricos na Pomerânia, no norte da Alemanha, e da própria Danzig. Em seguida, homens da SS, sob o comando de Kurt Eymann, atiraram nas vítimas, homens e mulheres, na nuca. Os prisioneiros de Stutthof, então, tiveram que preencher as valas. Uma vez que as valas foram preenchidas com terra, a unidade de Eymann atirou nos prisioneiros do campo de concentração para garantir que nenhuma testemunha sobrevivesse. Esse primeiro caso de atrocidade em massa ocorreu fora dos parâmetros do infame programa T4 para o assassinato em massa clandestino de indivíduos com deficiências mentais e físicas. Nos 2 anos seguintes, Stutthof funcionou como um local de internamento. Em novembro de 1941, a Polícia de Segurança, liderada pelo notório comandante nazista Reinhard Heydrich, assumiu o controle do campo e o designou como um lugar de educação laboral, o que era uma outra forma de dizer campo de trabalho forçado. Esta nova fase durou apenas alguns meses,
até que o líder da SS, Heinrich Himmler, visitou o campo em janeiro de 1942. Ele ficou impressionado com as instalações, então ele categorizou oficialmente Stutthof como um campo de concentração. Apenas em 1944 que ele se tornou um local importante no sistema de campos nazistas. Assim como outros campos de concentração, Stutthof cresceu incrivelmente nos últimos anos da guerra. Em 1943 e 1944, os nazistas ampliaram o campo principal e trouxeram auxiliares ucranianos para ajudar a equipe da SS. Um campo especial para mulheres foi eventualmente adicionado e a SS recrutou dezenas de mulheres alemãs para servir como guardas. As medidas de segurança se intensificaram na segunda metade da Segunda Guerra Mundial. Cercas de arame farpado comuns foram substituídas por cercas de arame farpado eletrificadas. À medida que as forças soviéticas avançavam para o oeste no verão de 1944, as autoridades nazistas removeram judeus de guetos na Polônia, Lituânia e Letônia para Stutthof. Eles foram forçados a caminhar o caminho inteiro, um processo que ficou conhecido como as Marchas da Morte. Até o final do verão de 1944, a população de Stutthof havia se expandido para mais de 60 mil, e calcula-se que pelo menos 20 mil deles eram mulheres judias de Auschwitz-Birkenau. Tropas soviéticas finalmente chegaram a Stutthof em 9 de maio de 1945, alguns dias após a queda de Berlim. Os soviéticos libertaram aproximadamente 100 pessoas que haviam escapado das medidas de evacuação da SS e estavam escondidas no campo. Logo após a libertação, as autoridades soviéticas fotografaram os fornos e descobriram os esforços nazistas para demolir a câmara de gás do campo. Essas fotografias tornaram-se instrumentais nos julgamentos após a guerra. Assassinas de salto alto, a Liga das Moças Alemãs. O Partido Nazista fez grande esforço para recrutar mulheres e disseminar os ideais nazistas entre elas. Para isso, Hitler nomeou Gertrude Scholz-Klink como chefe da liderança das mulheres do Reich. Ela foi encarregada de ensinar a todas as mulheres o lema nazista de crianças, cozinha, igreja. Isso precisava ser incutido nas mulheres desde muito jovens. Assim, desde março de 1939, tornou-se obrigatório para meninas de 10 anos registrarem-se na Liga das Moças, o ramo feminino da juventude hitlerista. Esperava-se que as meninas, então, progredissem para a Liga das Moças Alemãs, ou BDM em alemão, que era para idades de 14 anos e mais. O BDM incentivava as meninas a assumirem que o mundo da mulher tinha que ser a família, o marido, os filhos e o lar. Esperava-se que as mulheres tivessem o maior número possível de filhos etnicamente puros alemães. Mas embora o discurso público do Terceiro Reich beneficiasse as mulheres casadas, as mulheres solteiras eram muito valiosas para o Estado alemão. Por terem menos responsabilidades domésticas, elas tinham mais tempo para se dedicar a atividades não domésticas. O início da guerra, em setembro de 1939, antecipou mais demandas para as mulheres. Durante um discurso diante do Reichstag alemão, Adolf Hitler convocou todas as mulheres a se integrarem na comunidade de combate. Essa mensagem foi impressa no Anuário do BDM de 1940 e foi reforçada por outros conteúdos, incluindo letras patrióticas, citações motivacionais e fotografias de moças do BDM felizes. A mensagem era que meninas de todas as idades deveriam se preparar para a guerra. À medida que os homens assumiram papéis de combate, as mulheres foram urgentemente requisitadas como auxiliares ou, como eram chamadas, ajudantes femininas. As mulheres serviam em organizações distintas, apoiando vários setores do exército alemão e da SS. Elas contribuíam para o funcionamento do exército, marinha e força aérea alemães, e cada divisão tinha seu próprio sistema de treinamento, métodos de manejo e uniforme para suas respectivas ajudantes femininas.
2 grupos de mulheres trabalhavam especificamente em comunicações, uma função vital para o esforço de guerra alemão. Suas tarefas, operando rádios, telefones e máquinas de teletipo, permitiam tanto ao exército quanto à SS manter vínculos que abrangiam seu território em constante expansão. No total, 8.000 mulheres serviram como ajudantes de comunicação durante a guerra, sendo enviadas para todas as áreas ocupadas pela Alemanha na Europa, apoiando o exército através de seu trabalho administrativo. Cerca de 3.000 mulheres foram treinadas como ajudantes da SS para substituir homens como operadoras de telefone, teletipo e rádio, especificamente em escritórios da SS. Centenas de mulheres alemãs, no entanto, tinham empregos mais sinistros. Cerca de 3.500 mulheres trabalharam nos campos de concentração, e havia uma hierarquia rígida e complexa. As guardas femininas eram coletivamente conhecidas como ajudantes da SS ou SS Helferinnen, e 12 níveis de supervisão e responsabilidade foram desenvolvidos. A supervisora-chefe era a mais importante delas, um nível alcançado apenas por uma ajudante da SS em Ravensbrück. O segundo nível era o de líder do campo, e novamente poucas mulheres realmente atingiram esse nível. Seguiam-se as supervisores seniores e depois as primeiras guardas, que eram consideradas supervisores seniores em alguns dos menores campos satélites. Depois vinham a líder de relatórios, a líder de registro de trabalho, a supervisora de entrada de trabalho, a líder de bloco, a líder de esquadrão de trabalho, a supervisora de guias de cães, e então simplesmente supervisora e, finalmente, um trabalho chamado de supervisora detida. As mulheres frequentemente ingressavam nas fileiras da SS em uma idade muito jovem, e não era incomum ver mulheres jovens particularmente ambiciosas ascendendo rapidamente nas fileiras. O esforço de guerra exigia que cada vez mais mulheres assumissem posições de responsabilidade, e essas responsabilidades às vezes incluíam a exterminação de judeus e outros prisioneiros dos campos. Os jogos doentios e perversos de Ewa Paradis. Entre as mulheres de menor escalão em Stutthof estava Ewa Paradis. Ewa nasceu em dezembro de 1920 em uma família protestante alemã que estava estacionada na cidade polonesa de Lauenburg, agora chamada Leborg. Lá ela passou sua infância e parte de sua juventude. Ela estudou em uma escola pública local até que, em 1935, decidiu abandonar a escola e começar a trabalhar. Isso era o que o Führer teria desejado para ela. Permanece incerto que tipo de emprego Ewa procurou, mas no final dos anos 1930 ela residia em várias cidades, como Wuppertal, Erfurt e Lauenburg. Quando a guerra começou, ela sentiu o chamado de Adolf Hitler e decidiu ajudar o governo com seu esforço. Em 1944, ela se matriculou em sua filial local da BDM, onde soube que a SS estava recrutando jovens nazistas fervorosos para trabalhar em um de seus muitos campos de internamento. Em agosto de 1944, com apenas 23 anos, Paradis chegou ao campo de treinamento SK3 de Stutthof para treinamento como supervisora. 2 meses depois, ela terminou o treinamento e se tornou guarda. O treinamento com a SS foi difícil e exaustivo. Lá, ela aprendeu o básico da gestão de prisioneiros, incluindo como puni-los para que a respeitassem. As mulheres, mais do que os homens, eram instruídas a usar violência física, como bater, chutar, açoitar e outras formas de abuso, para controlar os internos dos campos. Em outubro de 1944, ela foi transferida para o subcampo Bromberg-Ost de Stutthof, que era exclusivamente feminino. Lá, ela pôde colocar em prática tudo o que havia aprendido nos meses anteriores. De acordo com depoimentos em seu julgamento, ela esperava ansiosamente a chegada de novos prisioneiros a Bromberg-Ost nas primeiras horas da manhã. Então, ela decidia arbitrariamente quem estava apto para trabalhar e quem iria direto para as câmaras de gás. Ela parecia gostar de brincar de Deus com aquelas pobres mulheres. Durante as chamadas matinais, Ewa Paradis batia nas internas com um bastão em seus rostos e corpos, rindo da impotência delas para detê-la. Nos rigorosos meses de inverno, ela gostava de derramar água fria sobre os corpos nus das mulheres, instruindo-as a ficarem paradas. Se elas se mexessem, Ewa as açoitava até ficarem inconscientes no chão.
Sua falta de misericórdia ou empatia lhe rendeu a reputação de uma das, se não a mais cruel, guardas de Bromberg-Ost. Isso impressionou seus superiores, que decidiram que ela era indispensável e que precisavam dela de volta em Stutthof. Desde o início de 1945 até sua fuga do campo em abril, ela dedicou seu tempo em Stutthof a escolher a dedo quais prisioneiros deveriam ser enviados imediatamente para as câmaras de gás. Quando operava em plena capacidade, até 150 pessoas podiam ser mortas em um dia em Stutthof. Por essa época, entretanto, a ameaça do exército soviético havia se tornado tangível demais para que Stutthof funcionasse como de costume. A evacuação dos prisioneiros do sistema de campos de Stutthof começou em 25 de janeiro de 1945. Naquela época, havia quase 50 mil prisioneiros, a maioria judeus, internados no sistema de campos de Stutthof. As marchas da morte que trouxeram muitas pessoas para Stutthof agora recomeçaram rumo ao oeste. A maioria dos prisioneiros foi marchada na direção de Lauenburg, no leste da Alemanha. Interceptados pelas forças soviéticas em avanço, os alemães forçaram os prisioneiros sobreviventes a marcharem de volta para Stutthof. No final de abril de 1945, os prisioneiros restantes foram removidos de Stutthof por via marítima, uma vez que o campo estava completamente cercado pelas forças soviéticas. Em abril de 1945, Paradis acompanhou um dos últimos transportes de prisioneiras para o subcampo de Lauenburg e fugiu. Durante essa evacuação, centenas de prisioneiros foram forçados ao mar e fuzilados. Mais de 4.000 judeus foram enviados em pequenos barcos para a Alemanha, alguns para o campo de concentração de Neuengamme, perto de Hamburgo, e outros para campos ao longo da costa do Báltico. Pensa-se que Paradis embarcou em um dos barcos para Hamburgo, pois foi lá que ela finalmente foi avistada pelo exército soviético, capturada e enviada para a prisão para aguardar julgamento. A mais jovem assassina, Elisabeth Becker. Quando Elisabeth Becker foi executada ao lado de Ewa Paradis e do resto das autoridades do campo, ela estava prestes a completar 23 anos. Ela era uma garota polonesa que nunca tinha se afastado muito do lugar onde morreu. Becker nasceu no dia 20 de julho de 1923 em Neustadt, uma cidade perto de Danzig. Ela se casou em 1936 e tornou-se uma orgulhosa membro do Partido Nazista e da BDM de 1938 a 1940. Em 1939, ela ficou feliz que sua terra natal se tornou parte do Terceiro Reich. Ela trabalhou na agricultura de 1941 a 1944 em Neustadt e juntou-se ao pessoal de Stutthof em setembro de 1944, tornando-se uma supervisora da SS no campo feminino de SK3 Stutthof, onde fazia seleções para as câmaras de gás. Menos de um ano depois, ela foi presa e aguardava julgamento por crimes contra a humanidade. Um dos crimes que a levou à forca foi o abandono de prisioneiros evacuados no mar. Em 5 de maio de 1945, uma barcaça cheia de prisioneiros famintos foi rebocada para o porto de Klintholm-Haven, na Dinamarca, onde 351 dos 370 a bordo foram salvos. Pouco antes da rendição alemã, alguns prisioneiros foram transferidos para Malmö, na Suécia, e liberados a OS cuidados desse país neutro. Estima-se que cerca de metade dos prisioneiros evacuados, mais de 25.000, morreram durante a evacuação de Stutthof e seus subcampos, e alguns dos documentos que decidiram seu destino tinham a assinatura de Becker. Depois que Becker foi condenada, ela apresentou um apelo para a comutação de sua sentença de morte diretamente ao presidente polonês. O tribunal avaliou seu caso e recomendou a comutação e substituição por uma pena de 15 anos de prisão, principalmente porque ela havia cometido muito menos crimes e menos terríveis do que os outros. Afinal, aos 22 anos, ela era quase uma criança. No entanto, o presidente polonês, Bolesław Bierut, rejeitou esse pedido e ela foi executada com o resto das mulheres. O vice-diretor da prisão de Danzig, Alois Nowicki, foi encarregado de organizar as execuções. Como não havia cordas disponíveis, ele fez os prisioneiros fabricarem suas próprias cordas com fibras vegetais. Isso foi relativamente fácil. A parte difícil
foi encontrar capelães católicos e protestantes que estivessem dispostos a ministrar AOS prisioneiros prestes a morrer. Todos os ministros protestantes locais se recusaram, alegando que nunca poderiam ser imparciais. A polícia secreta então informou Nowick sobre um ministro alemão que estava escondido em Sopot. Então ele foi buscá-lo. Ele encontrou o sacerdote escondido no sótão de uma casa, vestido com suas roupas de serviço e segurando uma mala. O ministro foi transportado para Stutthof para passar um tempo com os prisioneiros e conversar com eles. Os carrascos não se preocuparam com formalidades. Os criminosos não tiveram a honra de serem executados por um carrasco profissional. Mesmo nos julgamentos de Nuremberg, um homem que afirmava ser um profissional foi procurado para cuidar da operação. Em Stutthof, por outro lado, uma frota de caminhões abertos levou os prisioneiros ao local da execução, com as mãos e pernas amarradas com cordas. Os caminhões foram recuados sob as forcas e os condenados foram colocados na parte de trás dos caminhões. Uma simples corda foi colocada em volta de seus pescoços e, quando as preparações estavam completas, cada caminhão avançou, deixando-os suspensos. Eles não foram vendados e receberam apenas uma queda curta, o que significava que morreram por estrangulamento em vez de por quebra de pescoço. Testemunhas afirmaram que alguns deles lutaram por algum tempo após a suspensão. Documentos da época mencionam que um homem e 2 mulheres lutaram e brigaram com seus guardas antes de serem enforcados, embora não esclareça quais das mulheres resistiram dessa forma. Os outros pareciam aceitar seu destino calmamente. Todo o evento foi registrado por fotógrafos da imprensa oficial, que estavam entre os milhares que se reuniram para testemunhar os enforcamentos. Jenny Wanda Bachmann, a louca, o belo espectro. Jenny Wanda Bachmann foi uma das últimas supervisoras a chegar ao campo, chegando a Stutthof em 1944. No entanto, ela rapidamente conquistou seu lugar entre os nazistas mais perversos. Jenny Wanda Bachmann nasceu em 30 de maio de 1922, em Hamburgo, Alemanha. Alguns relatos afirmam que ela veio de uma família de baixa renda, mas tudo indica que ela teve uma infância normal. Quando ela completou 11 anos, Adolf Hitler tornou-se chanceler da Alemanha. Quando tinha 16 anos, lares, negócios e sinagogas judaicas foram atacados durante a Noite dos Cristais, que também ocorreu em Hamburgo. Bachmann era considerada uma jovem deslumbrante. Relata-se que ela inicialmente esperava usar sua beleza para se tornar modelo, mas à medida que a guerra avançava, ela mudou de ideia. Em 1944, aos 21 anos, ela se candidatou para se tornar supervisora e foi designada para Stutthof. Metade das 100.000 pessoas que foram deportadas para Stutthof durante toda a guerra ainda estavam lá quando Bachmann tornou-se guarda. Ela foi uma das apenas 3.700 mulheres a assumir tal posição, de um total de 55.000 guardas em todos os campos de concentração nazistas. No entanto, ela não era apenas mais uma guarda feminina. Bachmann rapidamente fez seu nome como uma das guardas mais brutais do campo de Stutthof. Segundo testemunhos, ela não hesitava em espancar prisioneiros, às vezes até a morte. Ela também enviava regularmente mulheres e até crianças para as câmaras de gás que ela e outros guardas consideravam fracas ou doentes demais para trabalhar. Devido à sua aparência e brutalidade, Jenny Wanda Bachmann ficou conhecida como o Belo Espectro, enquanto outros a chamavam de Jenny Louca. Devido à sua brutalidade, ela tornou-se uma das criminosas nazistas mais procuradas quando o exército soviético libertou Stutthof. Bachmann conseguiu se esconder por 4 meses, mas foi capturada em maio de 1945 na estação de trem de Danzig. Ela estava tentando fugir de trem. Enquanto aguardava julgamento e até durante os procedimentos, foi relatado que ela flertava com seus guardas masculinos. Além disso, usava um penteado diferente a cada dia, provando que se importava mais com sua aparência do que com as vidas daqueles que enviou para as câmaras de gás. Após ser condenada, foi ouvida dizendo que a vida era um prazer e, como todo prazer, estava destinada a ser curta. Ela não viveu para comemorar seu 24º aniversário. Durante seu interrogatório, Bachmann alegou que sempre tratou bem os prisioneiros judeus e até disse que salvou alguns da morte. Mas os testemunhos contra ela eram muito fortes e sua reputação já estava estabelecida. De fato,
Dezenas de sobreviventes de Stutthof testemunharam contra Barkmann no tribunal, descrevendo as atrocidades brutais que ela cometeu como supervisora. Até mesmo seu advogado admitiu que Barkmann era culpada dos crimes, mas argumentou que isso era porque ela estava mentalmente doente. Nenhuma pessoa sã, ele sugeriu, poderia ter feito o que ela fez no campo de concentração. Barkmann estava de bom humor durante todo o julgamento, muitas vezes explodindo em risadas de desprezo. Ela nunca pediu perdão, derramou uma lágrima ou mostrou qualquer remorso. 3 dias antes da execução, a mídia de Danzig imprimiu o dia e a hora da execução, convidando todas as pessoas a comparecerem. Muitas fábricas deram folga a AOS trabalhadores e forneceram transporte para aqueles que queriam ir ao evento. A administração da cidade temia um linchamento, então havia uma grande presença policial e militar em segundo plano. Pessoas que estavam longe das forcas subiram em árvores e telhados de casas para poder testemunhar um evento tão incomum. Quando os caminhões com os condenados apareceram, a multidão começou a jogar pedras neles. Os militares tiveram que disparar para o ar para alertar as pessoas. Depois que a corda foi amarrada ao redor do pescoço de Barkmann, o caminhão em que ela estava não deu partida. A multidão soltou um murmúrio de frustração, enquanto Barkmann permanecia diante deles, ainda viva. Então, um ex-prisioneiro de Stutthof correu e empurrou Barkmann para fora da carroceria do caminhão. Jenny Wanda Barkmann morreu instantaneamente. A mídia relatou que, enquanto seu corpo balançava ao vento, muitas pessoas na multidão se aglomeraram em seu corpo, tentando arrancar um pedaço de tecido ou um botão para guardar como lembrança. Eventualmente, seu corpo foi enviado ao Teatro Anatômico de Danzig, junto com os corpos de outros criminosos, para ser usado como recurso visual para estudantes de medicina. Posteriormente, foi descartado como lixo biológico. A misteriosa e cruel Wanda Klaff. Wanda Klaff é, sem dúvida, a menos conhecida das supervisoras femininas de Stutthof. Isso não se deve ao fato de ela ser uma guarda comum sem participação no extermínio, mas porque era reservada e não falava muito. Ela nasceu em Danzig, filha de pais alemães como Wanda Kalaczynski, em 1922. Seu pai era um trabalhador ferroviário. O nome da família foi alterado para Kauden em 1941, para que não fossem confundidos com judeus. Wanda terminou a escola em 1938 e trabalhou em uma fábrica de geleia até 1942. Naquele ano, ela se casou com Willy Klaff e tornou-se dona de casa e depois operadora de bonde. Ela não manteve nenhum de seus empregos por muito tempo. Em 1944, Klaff juntou-se à equipe do campo de concentração de Stutthof no subcampo Proust, na atual Prust, onde dizem que ela abusou de muitos dos prisioneiros. Em 5 de outubro de 1944, ela chegou ao subcampo Russochin de Stutthof, no norte da Polônia atual. Como Barkmann e Paradies, ela supervisionava a chamada dos prisioneiros todos os dias. Isso deveria acontecer 3 vezes ao dia, mas na realidade era sempre que a supervisora achasse adequado. Às vezes, Klaff organizava várias chamadas no mesmo dia. Ela chamava as mulheres para fora dos barracões e ficava na entrada com um chicote, batendo em cada uma das prisioneiras enquanto elas saíam pela porta principal dos barracões. Algumas das prisioneiras tentavam pular pelas janelas para evitar o chicote, mas isso se mostrava pior em alguns casos. Após uma semana no campo, o corpo de cada prisioneira estava coberto da cabeça AOS, pés por hematomas, seja do chicote ou das tentativas de pular pela janela. Algumas das prisioneiras não suportavam as surras e morriam devido a AOS ferimentos, enquanto o resto sabia que seriam enviadas para as câmaras de gás assim que algumas das supervisoras femininas as classificassem como inaptas para o trabalho. Simplesmente não havia saída. Klaff não esperou os soviéticos chegarem ao campo. Ela fugiu no início de 1945 e tentou retomar sua vida comum como era antes, mas em 11 de junho de 1945, ela foi presa por autoridades polonesas. Na prisão, ela contraiu febre tifoide e finalmente experimentou um pouco da dor que seus prisioneiros tiveram que suportar por meses. Quando recuperou a saúde, foi julgada junto com as outras supervisoras e alguns funcionários masculinos.
No julgamento, ela não expressou arrependimento. Alegou que estava apenas dedicada ao seu trabalho nos campos, agredindo pelo menos 2 prisioneiros todos os dias. Segundo testemunhas, esse número era extremamente subestimado. Os depoimentos angustiantes expuseram a verdadeira natureza de Wanda Claff, que era ser cruel e implacável com as pessoas que considerava inferiores. Após um julgamento relativamente curto, Claff foi condenada e recebeu a sentença de morte. Ela se juntou às outras mulheres na fila de forcas em 4 de julho de 1946. Ela tinha 24 anos. Rápida, mas mortal. Gerda Steinhoff. Gerda Steinhoff trabalhou em Stutthof por menos de 1 ano, mas quase imediatamente ficou conhecida entre os prisioneiros por sua extrema crueldade. Acredita-se que ela tenha nascido em 1922, embora os detalhes sobre sua vida inicial sejam escassos. Durante a adolescência, ela trabalhou como empregada doméstica em uma fazenda perto de Danzig, no norte da Polônia. Após o início da Segunda Guerra Mundial, ela encontrou trabalho na própria Danzig, primeiro como cozinheira e depois como condutora de bonde. Em 1944, ela se casou e teve um filho. Graças a seu marido e sua linha de trabalho, ela fez amizade com soldados nazistas estacionados na área de Nazi-Langfur. Foi assim que ela soube que havia uma escassez de pessoal no campo de concentração de Stutthof e os nazistas estavam recrutando especialmente mulheres. Sem pensar 2 vezes, Gerda Steinhoff juntou-se à equipe do campo de Stutthof. Ela sabia da reputação do campo como um local brutal de perseguição e extermínio, mas queria fazer parte disso. Parece que ela era uma aluna ávida, já que o papel de Steinhoff lá evoluiu rapidamente. Apenas alguns meses após ingressar, ela foi promovida a Blockleiterin, ou líder de bloco, no campo feminino SK3 de Stutthof. Esse papel a colocava em uma posição de autoridade direta sobre as prisioneiras. Relatos de sobreviventes pintam um quadro horrível da crueldade de Steinhoff. Ela supostamente participou das seleções para as câmaras de gás, condenando inúmeros indivíduos a uma morte horrível. Testemunhas também falaram de seu tratamento sádico aos prisioneiros, deleitando-se em infligir dor e sofrimento. No final de 1944, suas ações foram consideradas tão valiosas para a operação do campo que ela foi promovida a SS Oberaufseherin, uma posição de guarda sênior. Em 1º de dezembro de 1944, ela foi transferida para o subcampo feminino Bromberg Ost de Stutthof, localizado em Bydgoszcz, perto de Danzig. No campo, ela recebeu uma medalha por sua lealdade e serviço ao Terceiro Reich em 25 de janeiro de 1945. Ela era dedicada e completamente devota ao seu trabalho e era conhecida como uma supervisora extremamente implacável. Ela tentou permanecer no campo o máximo que pôde, mas vendo que a guerra estava chegando ao fim, decidiu fugir e voltou para casa. A estadia de Gerda Steinhoff em casa não durou muito. Em 25 de maio de 1945, ela foi presa por autoridades polonesas e enviada para a prisão. Ela foi julgada junto com as outras mulheres da SS e capos. Foi condenada à morte por seu envolvimento nas seleções e pelo tratamento sádico dos prisioneiros. Durante o julgamento, Gerda não mostrou remorso e, em vez disso, fez piadas o tempo todo. Quando questionada pelo juiz sobre suas atividades no campo e se ela alguma vez havia agredido um prisioneiro, ela alegou ter tido um trabalho puramente burocrático. Tentou se passar por uma simples funcionária de papel, sem contato direto com os prisioneiros. Infelizmente para ela, cerca de 200 de seus prisioneiros sobreviveram, e muitos deles testemunharam sobre os horrores que sofreram nas mãos de Steinhoff. No dia das execuções, dizem que a multidão atacou os corpos enforcados, especialmente o corpo de Steinhoff. Eles cortaram pedaços da corda, que, segundo o folclore, trazia boa sorte. Também pegaram pedaços de tecido das roupas, botões e qualquer lembrança que pudessem obter de algumas das mulheres mais cruéis da história. Vendo isso, o oficial comandante ordenou que os corpos fossem rapidamente retirados. Os corpos foram doados à Academia de Medicina de Danzig e usados em cursos de anatomia. Os enforcamentos em Stutthof foram algumas das últimas execuções públicas a ocorrer no país. A última execução pública ocorreu em 21 de julho de 1946, em Poznań.
foi a execução de Warthegau Gauleiter e governador Arthur Greiser, ex-presidente do Senado de Danzig. Com Gerda Steinhoff, a última das 5 supervisoras femininas condenadas em Stutthof, perdeu a vida. Aquela que escapou, Herta Botte. Ao analisar os motivos por trás do enforcamento das 5 mulheres de Stutthof, é difícil pensar que crimes mais hediondos foram cometidos no campo e que seus perpetradores permaneceram livres por grande parte de suas vidas. Herta Botte, uma das principais mulheres da equipe de campos de concentração em toda a Alemanha, nasceu em 1921 em Tetterow, no distrito de Mecklenburg. Enquanto a maioria das supervisoras femininas da Waffen-SS mal sabia ler e escrever, Botte não apenas era alfabetizada, mas também bastante proficiente em escrever. Quando era jovem, era conhecida como uma garota prestativa e carinhosa que ajudava seus colegas com os deveres de casa. Ela também ajudava seu pai em sua pequena marcenaria, enquanto trabalhava como enfermeira em um hospital industrial. Todos que a conheciam afirmavam que ela sempre ajudava pessoas necessitadas. É por isso que, em 1939, ela se juntou à Liga das Moças Alemãs. Após ingressar na BDM, seu comportamento começou a mudar drasticamente. Desde o início, ela desenvolveu uma paixão e uma habilidade para esportes, ganhando uma proposta para ser guarda em um dos campos de concentração do país em Ravensbrück. Em 1942, ela passou por um treinamento de 4 meses para ingressar na SS como parte da equipe de supervisão. Ela se destacou no treinamento e, antes do final do ano de 1942, foi enviada para seu primeiro destino, o campo de concentração de Stutthof. Foi lá que ela ganhou o apelido de Sádica de Stutthof. Ao contrário de algumas das outras supervisoras femininas, ela sabia como manusear uma arma. Ela ameaçava os prisioneiros com sua Luger o tempo todo e, sempre que sentia vontade, atirava em um dos prisioneiros a queima-roupa. Durante o jantar, diziam que ela punia entre 7 e 8 prisioneiros todos os dias retirando seus pratos. Ela os impedia de comer o pão ou beber água. Ela constantemente humilhava os prisioneiros e, às vezes, até os deixava sozinhos para morrer. Em janeiro de 1945, Herta Botte, de 24 anos, liderou uma das marchas da morte de Stutthof até Bergen-Belsen, passando brevemente por Auschwitz. A procissão chegou a Bergen-Belsen entre 20 e 26 de fevereiro. Foi lá que os britânicos a encontraram em abril de 1945. Durante o julgamento de Belsen, realizado em setembro de 1945, Herta negou todas as acusações e, embora houvesse várias testemunhas que atestaram seu abuso brutal, ela foi condenada a apenas 10 anos de prisão por usar sua pistola contra os prisioneiros. Isso pode parecer uma sentença muito leve, mas ela nem mesmo cumpriu os 10 anos de prisão. Como um ato de indulgência, o governo britânico a libertou em 22 de dezembro de 1951. Dessa forma, uma das mulheres mais cruéis a pisar em Stutthof viveu o resto de sua vida como uma mulher livre. Ela mudou seu sobrenome para Lange e morreu no ano 2000, ainda vivendo na Alemanha. Os últimos guardas de Stutthof, processos de 2018 a 2021. A justiça não parou com as execuções de 1946. Como é bem sabido, crimes contra a humanidade não prescrevem. Então, os perpetradores têm sido julgados décadas após o fim da guerra. Em 2018, por exemplo, Johann Rehbogen, de 94 anos, que serviu em Stutthof entre 1942 e 1944, foi identificado e levado a julgamento. Ele foi julgado por um tribunal juvenil em Münster, porque na idade em que cometeu os crimes ainda não tinha 21 anos. Ele foi acusado de assassinar mais de 100 prisioneiros poloneses e 77 prisioneiros de guerra soviéticos, usando gás Zyklon B. Em 2019, o guarda da SS Bruno Day foi condenado por contribuir para a morte de mais de 5.000 prisioneiros de Stutthof entre 1944 e 1945. Ele tinha 93 anos. Mas o caso mais recente e chocante é o de Irmgard Furchner, de 96 anos, uma ex-secretária do campo de concentração de Stutthof. Em 2021, ela foi a julgamento na Alemanha por suposta cumplicidade no assassinato de mais de 11.000 pessoas lá aprisionadas.
Quando foi descoberta, tentou fugir, mas devido à sua idade avançada, não foi longe. Ela estava vivendo em uma casa de repouso em Quickborn no momento. Quando soube que estava sendo procurada pelas autoridades, chamou um táxi para levá-la à AOS arredores de Hamburgo. Ela foi presa várias horas depois e colocada sob custódia policial por 5 dias antes de receber uma pulseira eletrônica. Irmgard foi levada ao tribunal em Itzehoe, no norte da Alemanha, amarrada a uma cadeira de rodas azul de ambulância. Devido à pandemia de Covid-19, ela cobriu o rosto com uma máscara médica durante o julgamento. Ela tinha apenas 18 anos quando começou a trabalhar no campo de Stutthof, na Polônia ocupada pelos nazistas, como secretária do comandante Paul Werner Hoppe. Então também teve que ser julgada em um tribunal juvenil. Ela é talvez a pessoa mais velha a ser julgada como menor de idade. Como seu caso gerou considerável interesse, foi necessário um esquema intensivo de segurança e até mesmo o tribunal teve que ser movido para um armazém pré-fabricado nos arredores da cidade, a fim de manter o público curioso do lado de fora. Segundo os relatos, ela falou apenas para confirmar seu nome e endereço e que era viúva, mas, segundo seu advogado, ela não estava disposta a responder às perguntas do tribunal. Ela não precisava, pois seus crimes estavam muito bem documentados. Após apenas alguns dias de julgamento, a acusação foi lida para a sala do tribunal lotada e Irmgard ouviu atentamente por trás de uma tela de vidro erguida para protegê-la da infecção por coronavírus. O juiz considerou que ela estava ciente de todos os acontecimentos em Stutthof, devido à sua posição administrativa-chave, bem como ao layout relativamente compacto do campo. Uma prática particularmente horrível realizada em Stutthof, que veio à tona durante o julgamento, foi enganar os prisioneiros fazendo-os acreditar que sua altura seria medida, quando, na verdade, homens da SS disfarçados de médicos os posicionavam para atirar em seus pescoços de um ponto de observação em uma sala adjacente. Esse método foi usado para matar cerca de 30 prisioneiros em um período de 2 horas. Os corpos eram subsequentemente lavados, carregados e queimados. Os detidos também foram forçados a entrar em câmaras preenchidas do telhado com o gás venenoso Zyklon B. O tribunal referenciou relatos de testemunhas descrevendo como os presos gritavam de agonia, arranhando a própria pele e arrancando os próprios cabelos devido à dor. Irmgard Furchner completará 100 anos em março de 2025, mas não é mais uma cidadã livre. Muitas mulheres ocuparam posições proeminentes nos campos de concentração nazistas. Ilse Koch, a bruxa de Buchenwald, e Irma Grese, a hiena de Auschwitz, podem ser as mais famosas. Mas não podemos esquecer as 5 guardas femininas de Stutthof, executadas em 1946. Essas jovens de pouco mais de 20 anos foram responsáveis por atrocidades indescritíveis, incluindo tirar a vida de dezenas de milhares de pessoas inocentes no norte da Polônia ocupada. Seus crimes e a idade em que os cometeram são chocantes, mas também são um lembrete de que o mal está sempre à espreita e pode assumir muitas formas, até mesmo a forma de uma jovem deslumbrante.